Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nessa sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 42ª sessão ordinária do ano de 2025. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Nilson Oliveira de Barcelos, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Presente. Albenir Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Royer. Presente. Claudemir Rotti. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Presente. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Gomes Soares Gomes. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declara abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Albenir Roque Carvalho que proceda à leitura de um trecho bíblico. Leitura do livro de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 10ª sessão extraordinária de 2025. Ata número 53, 2025. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 10ª sessão extraordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura, realizada no dia 25 de novembro de 2025, às 11 horas, sob a presidência do vereador Abel David Serena, secretariado pelo vereador Wellington Gomes Soares Gomes. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com proteção de Deus, declarou aberta a 10ª sessão extraordinária de 2025. Designou o vereador Wellington Gomes Soares Gomes para secretariar a sessão e convidou para fazer a chamada nominal dos vereadores. Verificou-se a presença do número legal, com a ausência justificada dos vereadores Albenir Roque Carvalho, Nilson Oliveira de Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir Rotti para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou-se os trabalhos de pequenos expedientes. Foi lida e votada a ata da 41ª sessão ordinária de 2025, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 58 de 2025, que dispõe sobre autorização do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia, para o período 2026 a 2029. Sendo aprovada em segunda votação por unanimidade dos nobres vereadores, projeto de lei número 59 de 2025, dispõe sobre autorização da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2026, aprovada por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei número 60 de 2025, estima a receita fixa o limite de despesa do município de Itaipulândia para o exercício financeiro 2026, aprovado por unanimidade em segunda votação. Tratando-se da sessão extraordinária e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar eu, Nelly Grotti, assessor legislativo da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os demais se levantem. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 73 de 2025. Projeto de lei número 73, de 13 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial bem imóvel declarado de utilidade pública e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por desapropriação amigável ou judicial o imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto número 368, de 28 de outubro de 2025, que será incorporado ao patrimônio municipal e destinado para o prolongamento da Rua Sete Copas. 1. Parte do lote número 125A1-C da gleba 14 do imóvel Guairacá, situado no município de Itaipulândia, Paraná, com área de 968 metros e 39 centímetros. Matriculado sob o número 34.541 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Parágrafo único. O valor atribuído ao referido imóvel de acordo com o laudo de avaliação emitido pelo responsável técnico engenheiro civil Jean Carlos Bernardi da Silva, CREA, Paraná, número 19.2517-D, em 23 de nove de 2025. É o montante de R$ 341.440. Artigo 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município em vigor um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 311.440 para reforço da seguinte dotação orçamentária: encargos gerais do município, encargos gerais, aquisição e desapropriação de imóvel em geral, aquisição de imóveis, valor R$ 311.440. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica indicado como recursos na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal número 4.320/64, o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, royalties Tratado de Itaipu, no valor de R$ 311.440. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 13 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 73 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 74 de 2025. Projeto de lei número 74, de 18 de novembro de 2025. Revoga dispositivo da Lei Municipal número 2081, de 21 de novembro de 2023 e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 11 da Lei Municipal número 2081, de 21 de novembro de 2023. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 18 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 74 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 75 de 2025. Projeto de lei número 75, de 18 de novembro de 2025. Ratifica-se a revisão geral anual dos cargos, empregos e funções do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, CIASOP, para o exercício de 2025 e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
fica ratificado o percentual de 6,52% relativo à revisão geral anual das remunerações dos cargos, empregos e funções do quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, em conformidade protocolo de intenções, estatuto e nos termos da aprovação em Assembleia Geral Ordinária de 19 de setembro de 2025, anexo 1 e 2, integrante. Parágrafo único. O percentual de 6,52% previsto no caput deste artigo corresponde ao período de apuração índice do INPC e IBGE de 1º de fevereiro de 2024 a 31 de março de 2025. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento vigente ou créditos adicionais suplementar conforme percentuais autorizados para o exercício de 2025 e subsequentes. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de março de 2025, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 18 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 75 de 2025. Se estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 76 de 2025. Projeto de lei número 76, de 18 de novembro de 2025. Dispõe sobre a autorização para abertura de decreto nacional suplementar e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.386.000, destinados às seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. Departamento de Obras. Veículos, maquinários e equipamentos. Equipamentos e material permanente. Valor, R$ 125.000. Equipamentos e material permanente. Valor, R$ 330.000. Equipamentos e materiais permanentes. Valor, R$ 931.000. Total, R$ 1.386.000. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito de que trata o caput do presente artigo, será utilizado como recursos na forma do artigo 43, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal número 4.320, de 64, o excesso de arrecadação da fonte 1041, convênio número 1.225 de 2025, CECID, no valor de R$ 125.000. O excesso de arrecadação da fonte 1034, convênio número 1.718 de 2025 do CECID, no valor de R$ 330.000. E o excesso de arrecadação da fonte 1035, convênio número 1743 de 2025 do CECID, no valor de R$ 931.000, conforme o quadro abaixo. Excesso de arrecadação, fonte 1041, convênio número 1.225 de 25 do CECID, valor R$ 125.000. Excesso de arrecadação, fonte 1034, convênio número 1718 de 2025, CECID, valor R$ 330.000. Excesso de arrecadação, fonte 1035, convênio número 1743 de 2025 do CECID, valor R$ 931.000. Total, R$ 1.386.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 18 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 76 de 2025.
Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declara aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei do Legislativo número 09 de 2025. Projeto de lei do Legislativo número 09/2025, de 11 de novembro de 2025. Denomina rodovia municipal Pedro Bijari e dá outras providências. Artigo 1º. A rodovia municipal 14R14, RM14, que liga a sede do município até o balneário Jacutinga, município de Itaipulândia, Paraná, passa a denominar-se Rodovia Municipal Pedro Bijari, RM Pedro Bijari. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a confeccionar e a fixar a placa de identificação na rua. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itaipulândia, 11 de novembro de 2025. Vereadores: Wellington Ames Soares Gomes, Abel David Serena, Nilson Oliveira de Barcelo, Sidney Paulo Rodrigues de Freitas, André Luiz da Silva Royer, Claudemir Rotti, Douglas Luiz da Silva, Albeneir Roque Carvalho e Claudinei Vieira. Anexo 1. Ao projeto de lei do Legislativo número 09/2025. Histórico de Pedro Bijari. Pedro Bijari chegou em Itaipulândia em 1995, trazendo consigo uma profunda paixão pelo meio ambiente e pelo turismo e lazer. Essa paixão guiou toda a sua trajetória e deixou marcas que permanecem vivas até hoje na história e na paisagem do município. Iniciou sua jornada na prefeitura em 1997, atuando como diretor do Departamento de Proteção, Fiscalização e Educação Ambiental. Desde então, esteve à frente de importantes iniciativas, como a transformação do antigo aterro sanitário municipal e a criação do viveiro de mudas e diversos projetos voltados à conscientização e preservação ambiental. Sempre esteve acompanhando os projetos de embelezamento da cidade e do interior com plantios de árvores e flores. Em 2001, passou a exercer o cargo de diretor do Departamento de Turismo, função que o conectou definitivamente ao propósito que guiaria os próximos 25 anos de sua vida: o desenvolvimento turístico de Itaipulândia, especialmente no balneário Jacutinga e no parque aquático. Esteve presente em todos os eventos turísticos, como Pesca Esportiva, Festa Internacional do Dourado no Carrossel, Festival da Canção e Festival de Teatro, uma vez que a música e teatro fazem parte do turismo. No balneário Jacutinga, participou ativamente da expansão e modernização do espaço, contribuindo para a construção de quiosques, o plantio de árvores, a implantação de área de lazer e a construção do pier. Desde a inauguração do monumento Nossa Senhora Aparecida no ano de 2000, sempre acompanhou as melhorias no espaço e o crescimento do município de devotos no nosso município. Ainda em 2001, esteve presente nas principais visitas técnicas e reuniões que deram origem à ideia da construção do parque aquático, acompanhando cada etapa da concepção e planejamento, a execução e manutenção. O parque se tornou uma de suas maiores paixões e um legado concreto de sua dedicação ao turismo e à qualidade de vida dos moradores e visitantes de Itaipulândia.
Em 2005, Pedro Bijari também exerceu o mandato como vereador, cargo que ocupou até 2007, quando assumiu como secretário de Turismo e Lazer. Foram 28 anos de trabalho, marcados por amor à Itaipulândia, à natureza e, acima de tudo, amor às pessoas. Seu legado ultrapassa obras físicas. Ele ajudou a construir um sentimento coletivo de pertencimento e orgulho pela cidade. Justificativa da homenagem. Por sua contribuição singular ao turismo, ao lazer e ao meio ambiente de Itaipulândia, e pela dedicação exemplar ao Balneário Jacutinga e ao Parque Aquático. Propõe-se a denominação da RM14 para a Rodovia Municipal Pedro Bijari, via que conecta justamente esses dois locais que representam sua história e legado. Mais do que uma homenagem, trata-se de um gesto de gratidão de toda a comunidade a alguém que dedicou sua vida a fazer de Itaipulândia um lugar melhor para viver, visitar e amar. Vereadores: Wellington Ames Soares Gomes, Abel David Serena, Nilson Oliveira de Barcelos, Sidney Paulo Rodrigues Freitas, André Luiz da Silva Royer, Claudemir Roth, Douglas Luiz da Silva, Albeneir Roque Carvalho e Claudinei Vieira. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Tive o prazer de trabalhar com o seu Pedro Bijara. Eu acho que todos os vereadores aqui conheceram a trajetória dele. Quando era piá, Veja a Família, e acho que tem até uma fita lá que ele tinha umas músicas, que eu fui um dos poucos que escutei as músicas dele, que ele colocava num cara, Dona Cida, acho que deve ter guardado a fita. Então, uma pessoa que trabalhou pelo nosso município, claro que a gente não queria estar colocando o nome dele ali, queria que ele tivesse aqui vivo, mas Deus quis assim. Então, acho que uma homenagem mais justa tá colocando o nome dele nessa estrada ali, que eu por inúmeras vezes desci para a praia com ele. Participei também da trajetória do Parque Aquático, que ele foi um dos idealizadores do parque vir para cá. Então, acho que é uma homenagem justa. E Deus quis assim, então, que conforte a família e, igual a gente fala, seja o que Deus quiser e bola para frente. Peço o uso da palavra, presidente. Eu acho que é uma homenagem mais do que merecida, né? Gratificante, pelo belo trabalho que ele fez em nosso município, deixando um belo legado aí. Também quero dar os parabéns ao vereador Wellington, que teve a iniciativa, né, Wellington? E pode contar sempre com o meu voto favorável. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 09 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o vereador Wellington para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei número 77 de 2025. Mensagem número 77/2025. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a ampliação de vaga para o cargo de psicólogo e assistente social, medida essencial para atender às demandas emergentes e estruturais da rede de proteção de crianças e adolescentes de Itaipulândia, especialmente após a instituição do Núcleo de Apoio Psicossocial da Rede de Proteção, NAPRE, criado pelo Decreto Municipal número 367/2025. A criação da equipe técnica do NAPRE decorreu de amplas discussões intersetórias, nas quais gestores das áreas de assistência social, saúde e educação, Conselho Tutelar reconheceram a necessidade urgente de fortalecer o suporte técnico especializado e aprimorar os fluxos e protocolos de atendimento. Os dados apresentados evidenciam que a estrutura atual não comporta o volume de requisições, tornando indispensável a ampliação do quadro profissional. 1. Resposta emergencial e suporte especializado. O NAPRE foi estruturado justamente para oferecer atendimento imediato em situações de risco iminente e violações graves de direitos, atuando com acolhimento técnico qualificado, intervenções rápidas e articulação permanente entre os setores envolvidos. No entanto, o número atual de profissionais é insuficiente para garantir a continuidade e efetividade desses atendimentos, considerando que muitos casos exigem escuta qualificada prolongada, acompanhamento intensivo e deslocamento constantes. A ampliação da vaga é, portanto,
imprescindível para assegurar a resposta emergencial prevista nas diretrizes nacionais de proteção social. 2. Atendimentos de escuta especializada. Lei Federal número 13.431 de 2017. A Lei número 13.431 de 2017 determina que a escuta especializada seja realizada por equipe composta e capacitada. O município enfrenta o elevado número de solicitações, número reduzido de profissionais habilitados e sobrecarga do setor responsável, o que pode acarretar atrasos prejudiciais às crianças e adolescentes. Com a implantação do NAPRE, a responsabilidade pelas escutas passa a ser compartilhada, mas isso somente será possível com o reforço da equipe, garantindo qualidade técnica, distribuição equilibrada de demandas, redução do tempo de espera, padronização dos procedimentos e prevenção da revitimização. Assim, a ampliação da vaga é condição necessária para cumprir o fluxo mínimo exigido pela legislação federal. 3. Apoio técnico intersetorial. As demandas encaminhadas diariamente pelos setores da educação, saúde, assistência social, conselho tutelar e outros serviços superam a capacidade operacional da equipe existente. Entre as atribuições descritas estão acompanhamento de casos complexos, elaboração de relatórios técnicos, orientação contínuas às secretarias, participação em estudo de casos e intervenções integradas em situação de risco. São funções que requerem alta qualificação, tempo dedicado à atuação contínua, sendo inviável a execução plena sem ampliação do quadro profissional. 4. Redução da sobrecarga e melhoria do fluxo de atendimento. A documentação apresentada demonstra sobrecarga significativa nos setores envolvidos na rede de proteção. A insuficiência de profissionais compromete o andamento dos fluxos intersetoriais, aumenta o tempo de espera para atendimento e pode ocasionar atrasos em procedimentos essenciais. A ampliação da vaga permitirá redistribuir rotinas, agilizar atendimentos, aprimorar o fluxo intersetorial e garantir o cumprimento das atribuições estabelecidas pelo Decreto número 367 de 2025. 5. Conclusão. Diante do exposto, evidenciam-se que não apenas é necessário manter a estrutura existente, mas fortalecê-la com a ampliação da vaga para psicólogo. As novas atribuições decorrentes da criação do NAPRE exigem equipe técnica ampliada e capacitada, apta a garantir proteção integral às crianças e adolescentes do município, em plena consonância com a legislação federal e municipal vigente. A medida também se encontra amparada pela Lei Municipal nº 2.231/2025, que reforça a obrigatoriedade de estrutura adequada em pleno funcionamento da rede de proteção. Pelos motivos apresentados, a aprovação desse projeto de lei revela-se indispensável para assegurar o pleno atendimento das políticas públicas de proteção social e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em Itaipulândia. Gabinete do Prefeito, Itaipulândia, Paraná, 27 de novembro de 2025, Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o vereador Wellington para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei número 78 de 2025. Mensagem número 078, de 27 de novembro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores. Serve a presente para encaminhar a essa colenda Casa de Leis o projeto de lei número 078 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e de outras providências, para que seja apreciado por esse egrégio poder. O poder de lei, ora encaminhada a essa augusta casa, objetiva autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 854 mil, destinado à cobertura de despesas com aquisição de veículo caminhão caçamba basculante 6x4. A suplementação desse crédito é necessária para a aquisição de um caminhão basculante caçamba, motor a diesel 0 km. A aquisição se faz em termos de convênio número 687 de 2025, que entre si celebra o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o município de Itaipulândia para a implantação do programa Estradas da Integração, decreto 6.515 de 2012, sendo o valor do convênio 600 mil e uma contrapartida do município de Itaipulândia no valor de 254 mil. O referido convênio tem por finalidade beneficiar diretamente os agricultores, fortalecendo a infraestrutura rural, essencial ao aprimoramento de serviços para desenvolvimento sustentável, considerando que a economia do município é fortemente baseada na agricultura. Considerando a relevância desse investimento, que promoverá a melhoria significativa nas comunidades rurais, no fortalecimento da agricultura familiar, solicitamos o apoio desta Casa de Leis para a aprovação do presente projeto de lei. Tendo em vista tratar-se de matéria relevante interesse da administração pública desse município, na forma recomendada pelo regimento interno dessa Igreja Casa, solicitamos a sua aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes.
Convido o vereador Wellington para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei número 79 de 2025. Mensagem número 79/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Caminhamos à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, incluso o projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2016, visando o vencimento básico do cargo de contador. O município de Itaipulândia vem promovendo estudo em relação aos cargos de natureza técnica de formação no nível superior, visando identificar eventual defasagem salarial em relação aos demais municípios da região. O objetivo desse estudo se dá na finalidade que a remuneração se torne mais atrativa para o servidor ou candidato quando da realização do concurso. Esse incentivo visa tornar atrativa a permanência do profissional nesta vaga, evitando assim que esses profissionais se sintam atraídos por outros municípios em razão da melhor remuneração, e que acarretem grande prejuízo para o município em razão da rotatividade de servidores. O município ainda tem enfrentado dificuldades para suprir as vagas existentes em diversos cargos, em razão da remuneração inferior em comparação a outros municípios. Ou muitas vezes o profissional acaba assumindo a respectiva vaga, porém obtém êxito na aprovação em concurso em município diverso com remuneração mais atrativa e acaba dessa forma requerendo o desligamento do cargo ocupado nesse município. Tais medidas objetivam que os servidores mantenham-se atraídos em permanecer no quadro de servidores do município, sem que haja interrupção nas funções administrativas por esse servidor desempenhada. Essas condições acima foram feitas pela doutora Isabel Correia e outras pesquisadoras, em artigo publicado na revista do Serviço Público, ponderações que comprovam a existência de cargo de passagem e sua necessidade de enfrentamento do tema. A carreira de passagem ou cargo de passagem no serviço público refere-se à situação em que os servidores enxergam determinado cargo como etapa temporária em suas trajetórias profissionais. Nesse caso, os servidores não têm intenção de permanecer no serviço público a longo prazo, mas sim utilizar a experiência do cargo de passagem como um trampolim para oportunidades futuras, seja no setor privado, seja no próprio setor público, o que nesses casos gera um enorme prejuízo à rotina nas funções públicas, pois a substituição de servidores podem muitas vezes ocorrer falhas nas funções e por isso desempenhada e causar graves consequências aos gestores. No presente caso, em relação ao cargo do contador, identificamos comparativo com os municípios de Matelândia, Santa Helena, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e do próprio Legislativo do município de Itaipulândia, com a defasagem na remuneração base em relação ao referido cargo. Com isso, de acordo com o levantamento realizado nos municípios acima identificados, a média de remuneração para o referido cargo ficou em R$ 9.027,93, a qual pretende-se reajustá-lo. Os valores referenciais tomados por base foram identificados nos portais de transparência dos respectivos municípios, onde identificou-se o município de Matelândia que o salário base para o cargo de contador é de R$ 12.445,89, Lei Municipal número 5.523 de 2025. No município de São Miguel do Iguaçu, o salário base é R$ 6.445,59, Lei Municipal número 2.706 de 2015. No município de Santa Helena, o vencimento base do cargo é de R$ 8.364,97. Já no município de Medianeira, o vencimento base para o cargo é R$ 7.056,41. E no Legislativo do município de Itaipulândia, o vencimento base para o cargo de contador no valor R$ 8.120,18, com carga horária de 30 horas semanais, de modo que, calculando o valor na hora trabalhada, que é de R$ 270,67, multiplicado por 40 horas, o salário base seria no valor de R$ 10.826,80. Dessa forma, calculando a média salarial dos valores de referência acima, chegou ao valor de R$ 9.027,93, correspondente a 40 horas semanais. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de atualização do vencimento base do cargo do contador, de modo a promover a valorização profissional, evitar evasão funcional, assegurar maior competitividade frente aos demais municípios e garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados. Assim, submete-se o presente projeto à lei e à apreciação desta Casa Legislativa, contando-se com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Gabinete do Prefeito, Itaipulândia, Paraná, 27 de novembro de 2025, Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o vereador Wellington para fazer a leitura da mensagem do projeto de resolução Lei número 01 de 2025. Mensagem número 11/2025, projeto de resolução número 01 de 2025, Itaipulândia, 25 de novembro de 2025. Senhores vereadores, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o projeto de resolução número 01/2025, para que nessa Igreja Casa de Leis tenha sua tramitação em regime de urgência.
O projeto de resolução, ora encaminhado para esta casa, objetiva a abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 52.000, destinados ao reforço de dotação orçamentária da Câmara Municipal. O pedido de urgência justifica-se pela proximidade do encerramento do exercício financeiro e pela necessidade de adequações no orçamento da Câmara Municipal. Esperamos contar com o apoio de Vossa Excelência para aprovação da matéria. Atenciosamente, Abel Davi Serena, presidente. Tendo sido feita a leitura, encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 249 de 2025. Só ratificando. Indicação número 246 de 2025. Vereador André Luiz da Silva Roy. Indica ao prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, que estude e implemente o sistema de credenciamento de farmácias privadas, permitindo que, nos casos de falta de medicamentos na rede pública, o paciente possa retirar o remédio em farmácia credenciada, mediante a apresentação da receita, cabendo ao município efetuar o pagamento conforme valores estabelecidos em edital ou tabela de referência. Justificativa: a falta de medicamentos na rede pública de saúde não ocorre por ausência de recurso, mas sim, na maioria das partes das vezes, por fatores como atraso de fornecedores, vencedores da licitação, entregas incompletas, descontinuidade de produção, empresa que reduz demais o preço na concorrência e depois não consegue cumprir o contrato, impugnações e recursos administrativos. Essas situações fazem com que o medicamento exista no sistema, mas não seja disponível para o paciente, prejudicando o tratamento contínuo, especialmente para hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, psiquiátricas e outras condições crônicas. O município brasileiro, como Sorocaba, que discute o programa Vale Saúde, já analisa modelos semelhantes, nos quais as farmácias são credenciadas para suprir faltas pontuais, evitando interrupção de tratamento, reduzindo judicializações. A medida financeiramente inteligente, pois garante o remédio no momento em que o paciente precisa, evita agravamentos e informações que custam muito mais caro ao SUS, dá segurança ao usuário e não refém o atraso do mercado. Fortalece o comércio local por meio de remunerações clara, transparente, cria continuidade no tratamento, especialmente nos casos crônicos. Importante destacar que o mecanismo de credenciamento é legal, viável previsto na legislação da saúde, implemente utilizar nos outros serviços públicos, como exames, consultas especializadas, procedimentos laboratoriais. Assim, essa indicação busca contribuir com a modernização do sistema de saúde municipal, garantindo atendimento humanizado e eficiência administrativa. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, com sua licença dos demais colegas da população, agora eu vou falar principalmente com os vereadores. Quem de vocês não recebeu já uma mensagem dizendo que a pessoa pegou a receita e não tinha remédio no postinho? Direto acontece. E a culpa é do gestor? Não. Sabia, eu lembro uma vez eu conversei com a gestora passada da pasta e ela me puxou um camalhaço dessa grossura de processos administrativos que tinha contra as empresas, que pegavam as licitações e não davam conta de entregar. Então nós temos um problema muito grande com essas empresas, principalmente picaretas de fora, ganha a licitação e depois não entrega. Ou baixa tanto o preço que depois vê que está tomando prejuízo. E quem perde com isso é a nossa população. Então essa proposta aqui nada mais é que fazer igual a gente faz com laboratórios, igual a gente faz com algumas consultas. A legalidade é municípios que já estão fazendo. Faz o credenciamento das farmácias. Essas farmácias, lógico, é um preço tabelado. Não é o preço talvez que elas estejam no balcão. No entanto, igual estarão vendendo, e igual não vão tomar prejuízo. Cidadão, não tem o remédio lá no posto de saúde, pega a guia e ele pode retirar numa farmácia do nosso município, credenciada do nosso município. Além de fortalecer, vai evitar que o paciente às vezes pare um tratamento, né? Quem foi consultar e tem um remédio não é para daqui 2 semanas, 3 semanas começar a tomar o remédio. Então a proposta é simples, é direta e peço o apoio dos colegas para a implantação do mesmo. Por vez, senhor presidente. Excelente proposta, vereador André. Semana passada tivemos um
curso em Curitiba, onde debatemos situações, até a gente ia sentar para verificar as situações mais próximas ali. O sargento estava presente e juntamente com o vereador Bena, onde tivemos analisando também que lá tinha um município, André, que também já vinha com essa proposta de credenciamento de farmácia e vem sendo muito bem feito. Então, mais que o executivo olhar com bons olhos aí para que nosso município também tenha situações aí. Como tu citou ali, às vezes a pessoa acha que é o município que tem recurso e acaba não se adequando certo, mas não é isso, entende? Uma vez algum funcionário e outro, mas não acaba sendo nessa situação. Então, mais que justo credenciar as farmácias aqui no nosso município e acaba valorizando nosso comércio local. Então, vereador, tu tem meu apoio também. Eu quero parabenizar o vereador André por essa indicação e tem meu apoio nessa indicação, porque geralmente a pessoa que vai no postinho e não consegue ter remédio, muitas vezes não tem o dinheiro para comprar. E todo o tratamento que ela fez, as consultas que ela fez, ela não conseguindo comprar o dinheiro, foi tudo perdido. Então, é gasto ao dobro, né? E ela tendo as condições de comprar o remédio, o município dando as condições para ela comprar o remédio, ela vai dar continuidade ao tratamento que foi receitado pelo médico. Parabéns pela sua indicação e tem o meu apoio. Com toda certeza, vereador André, é uma indicação de grande importância. Pode contar comigo, acho que com os 9 vereadores. Igual o Ney falou, às vezes a pessoa não sabe o que tem. Às vezes não tem o remédio lá. A gente já vem, não é de agora, é de várias gestão. As empresas baixam muito na hora da licitação e na hora de entregar o remédio eles não entregam. Então hoje você vê aí, a prefeitura deve ter vários processos administrativos. Então credencia as farmácias do nosso município e já está ajudando também o nosso comércio local. Então pode contar comigo que a gente está aí para defender o nosso povo. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 247 de 2025. Indicação número 247 de 2025. Vereador Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, que seja implantado no município de Itaipulândia um programa para incentivo de tanques submersos, com o objetivo de fomentar atividades pesqueiras, beneficiando pequenos produtores, vilas rurais e empreendimentos de produção de grande escala. Justificativa. A implantação do programa para tanques submersos tem inúmeras vantagens, como a criação de peixes em ambientes mais naturais, a redução de risco e eficiência no uso do espaço, além de fomentar a atividade pesqueira e fortalecer a produção de alimentos, incentivando o uso de tecnologias sustentáveis e acessíveis. A proposta visa beneficiar tanto pequenos produtores e vilas rurais que buscam expandir suas atividades, quanto produtores de maior porte que pretendem aprimorar sua produção em grande escala, implementar a geração de emprego, renda e impulsionar o desenvolvimento econômico do município. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Eu fiz essa indicação aí, senhores vereadores, tendo em vista aí que a LAR está querendo implantar aqui em Itaipulândia um berçário de peixes, tilápia. Dias atrás aí já teve na prefeitura aí uma palestra sobre como criar tilápia em tanque submerso. Fui em Medianeira, lá tem um cara que cria lá na técnica. Então acho que as vilas rurais hoje é 5.000 metros cada vila rural. E para o cara ficar lá, ele não vive desses 5.000 metros. Então tendo um incentivo aí da administração, colocando lá 4 tanques ou 6 tanques, a pessoa vai ter como tirar uma renda para sobreviver. Então acho que a prefeitura aí, com vários projetos que tem aí, não custa estudar mais um projeto. E é um projeto desse que vai estar retornando os cofres públicos que a prefeitura subsidiar para o agricultor lá e o pequeno agricultor. Porque às vezes ele não tem condição de estar montando um açude desse. Então peço ao prefeito aí que estude com carinho essa situação para nós estar segurando o pequeno produtor na colônia. Porque senão vai indo, quando vê, eles vão vendendo as pequenas propriedades para os mais grandes e vai acabando as comunidades.
Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 248 de 2025. Indicação número 248, 2025. Vereadores Claudinei Vieira e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Diga ao prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, a reforma das canchas de bocha localizadas na localidade de Botafogo, na sede do município, bem como a substituição integral dos carpetes, que se encontram desgastados e inadequados para a prática esportiva. Justificativa: as canchas de bocha, tanto da comunidade de Botafogo como também da sede do município, são espaços amplamente utilizados, promovendo a integração social, qualidade de vida e lazer. Contudo, as estruturas apresentam sinais de deteriorização, prejudicando tanto a segurança quanto o bom desenvolvimento das atividades esportivas. As situações dos carpetes, realização da reforma geral, incluindo o nivelamento, iluminação, reparos estruturais e demais melhorias necessárias, garantirá condições adequadas de uso, incentivando a prática da modalidade e fortalecendo ações de esporte e lazer do município. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Quero aqui dar os parabéns ao Sidney e ao Ney Boiadeiro por essa indicação, porque se tu for ver hoje no município, nós temos só as canchas aqui da cidade e a cancha do Botafogo. Então, eu vejo assim que as pessoas que gostam do esporte da bocha é pessoas mais de idade, então nós temos que dar o conforto a elas e para elas ter um divertimento no fim de semana. Então, peço aí ao secretário Curumim, que está aqui hoje já presente, então peço a ele que olhe essa indicação aí de vocês com muito carinho e com agilidade para voltar em projeto para essa Câmara e tem o meu apoio para essa indicação aí. Com licença, presidente. Quero dar os parabéns ao vereador Ney e ao sargento Sidney. Eu acho que é necessário que nem o vereador Nenê colocou, a questão pessoas já de uma idade mais avantajada, que participam na quarta-feira, geralmente, sábado e domingo, numa brincadeira sadia. E quero agradecer de coração, lembrando da comunidade do Botafogo aí. Por vez, senhor presidente, tem meu apoio também aos vereadores aí, o Ney e o sargento, que fizeram esse pedido aí ao executivo da reforma da cancha de bocha municipal aqui, quanto da comunidade de Botafogo, da linha Botafogo. Também fica um pedido aí, se eu não me engano, no lajeado do Cedo lá também, tem uma cancha de bocha, que é do município, aquela estrutura lá. A gente poderia verificar com o executivo e que desse uma atenção e tá reativando novamente aqui lá, que é uma estrutura excelente, de boa excelência lá, que gostaria que voltasse as atividades lá, né? O campo pro lado de cima não tem mais, mas a estrutura em si está bem abandonada lá, entende? Fica aí nosso pedido, entende? Já reformar a estrutura quanto as canchas de bocha lá, né? Para aquela comunidade também estar disposto. Senhor presidente, essa indicação aqui, eu e o sargento Cid fizemos ela, justamente é um pedido do pessoal da linha do Botafogo. Eu e o sargento fomos lá visitar um dia a cancha lá, né, sargento? De uma passada lá e os caras nos cobraram, fizeram uma cobrança para fazer essa indicação. E é bastante usuário que usa aquela cancha, tanto aquela como a da cidade, aproveitando que o secretário da pasta está aqui, que leva essa mensagem ao prefeito, e que essa indicação se torne realidade para aquelas pessoas que praticam no final de semana, né? São pessoas mais de idade, mas todo final de semana eles têm compromisso de bater o horário naquela localidade para praticar esse esporte. Pela ordem, presidente, parabenizar colegas vereadores pela indicação. Eu, como esportista do município, também tenho meu apoio. Defendo sempre as boas práticas esportivas. Faço as minhas palavras a todos os colegas aqui. E só alentar a nossa equipe de bocha que temos no município, né? Campeão mais uma vez esse final de semana. São frutos de lá atrás, quando eles começaram, né? Então, com certeza, mais espaços para a prática desse esporte vai trazer também as crianças, porque as gerações estão passando. Daqui a pouco não temos mais jogadores de bocha no nosso município, porque não temos também espaço para que eles possam praticar.
Parabéns, vereadores, tem o meu apoio. Parabéns aí ao Sargento Cid e ao Ney pela indicação. Quero também dar os parabéns ao Curumim aí, que eu acho que já está sendo licitado a reforma lá em cima, né, Curumim? Das canchas lá em cima, eu acho que reformando lá, com certeza vai estar vendo aí com bons olhos para estar reformando o Botafogo. Eu acho que aqui na Câmara nós podíamos fazer um time de jogar bocha, né? Porque jogar bola aqui, eu acho que poucos conseguem. Bocha ainda nós conseguimos. Então podem contar comigo, senhores vereadores aí, indicação que tem uma grande guarida, então, para o prefeito que veja isso e o Curumim e esteja reformando lá no Botafogo. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 49 de 2025. Indicação número 249 de 2025. Vereadores: Douglas Luiz da Silva, Abel David Serena e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Indica o prefeito municipal, senhor Lidolfo Martins Rui, que seja realizada estudos técnicos visando a criação de programa municipal de benefício fiscal para empresas, destinado a incentivar o desenvolvimento econômico local, a geração de empregos e fortalecimento das atividades empresariais do município. Justificativa: a implantação de um programa de benefício fiscal visa incentivar o desenvolvimento do comércio local por meio da emissão de notas fiscais. Como sugestão, segue o anexo levantamento realizado por contadores do município que sugerem a implantação dos benefícios fiscais por meio do retorno de certo percentual de imposto, conforme o faturamento e enquadramento da empresa em sua respectiva categoria a ser realizada de forma anual. A cada ano, as empresas realizam declarações anual da empresa, realizada até o mês de julho. Com essa declaração e os enquadramentos, o objetivo seria que cada empresa se inscrevesse no programa e nos meses subsequentes recebessem em benefício fiscal por meio de retorno e de parte do valor pago e título de imposto. Nesse levantamento foram excluídas, em um primeiro momento, os microempreendedores individuais, MEIs, em razão de não se adequarem nesse tipo de benefício. A criação desse programa poderia incentivar o município na atração de novos investimentos, contribuir para a geração de empregos e renda, estimular a formalização de negócios, promovendo o desenvolvimento de setores estratégicos como tecnologia, indústria, comércio e serviços, implementar, e o meio de longo prazo, a arrecadação municipal por meio de crescimento econômico, assim considerando a importância de políticas que promovem processos econômicos e sociais da população. Solicita a devida atenção do Poder Executivo para análise e possível implementação da proposta. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Com licença, presidente. Essa aqui é uma indicação pela questão que as empresas, né, negócio de CNPJ, não tem muito benefício em ajuda aqui no nosso município. O meio que foi achado foi o Fortalece Mais aí que está acontecendo agora. Então aqui seria assim em torno de nosso município tem 1.996 empresas com CNPJ. Vamos dizer que uma empresa aí que movimenta uma média de uma receita bruta em torno de 500 mil, nesse período de um ano, voltaria para ela em torno de R$ 8.100. Pode ser algo pouco, mas de grande valor, né, de grande importância. Tem umas empresas grandes no nosso município aí que movimentaria em torno de 5 milhões, também aproximadamente R$ 10 mil no ano voltaria para a empresa. Fizemos essa indicação ao vereador Sidney e o Dogão. Então, igual o Dogão falou, às vezes é pouco, mas chega o final do ano lá, é 8 mil, 10 mil, para uma empresa, às vezes ajuda aí pagar imposto, fazer até uma confraternização para os funcionários. Como a gente vê aí que o CNPJ é difícil do município estar ajudando, o Tribunal de Contas não aceita. Então é um modo legal de estar nós fazendo essa lei aí, o Executivo mandando aqui para o Legislativo, com certeza todos os vereadores estão de acordo de estar aprovando, acho eu, que é um benefício para as empresas do nosso município. Então acho que o prefeito pode estar estudando isso aí,
e mandando para essa casa, que com certeza a gente vai estar aprovando com agilidade. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho o órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passamos para a fase das considerações finais. Inscrito para fazer uso da palavra livre, o vereador André Luiz da Silva Royer. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha, principalmente minha madrinha. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, colegas, eu agradeço a oportunidade de ter ido representar colegas no Tribunal de Contas alguns dias atrás. Recebi essa missão, um chá de cadeira, mas de grande valia, deu para a gente estudar bastante coisa e destacar alguns pontos. E se vocês analisarem bem, as indicações agora vêm tomando um rumo, porque o medo que cerca o pessoal do Tribunal de Contas é a nova reforma tributária. E ela vem para judiar muito, principalmente os municípios, os empresários também. Então, o município que não se espertar, ele vai ficar para trás. Nós tivemos um salto enorme na arrecadação no ICMS. Se eu não me engano, 2019, a gente perto de 20 milhões. E hoje a gente está perto de 60 milhões. Foi um salto gigantesco. Mas isso é graças ao quê? É graças à emissão de notas. O salto que nós tivemos na emissão de notas de empresas grandes, principalmente da agricultura, ligados ao ramo da agricultura, que não tem como não emitir nota. Não tem como não tirar. E isso fez com que nós tivéssemos um salto de arrecadação. Na nova proposta, tem sim um retorno por produção, que nem é hoje, mas é bem menor. A principal ideia é que o rateio dos impostos do ICMS, o governo federal vai pegar uma fatia fica para o Estado, vem um pouco por produção, mas vai ter um novo método no meio, que é dividido por população. Então, o município que produziu bem, investiu, que cuidou e tudo mais, vai receber, às vezes, menos do que um outro que não se esforçou muito, mas tem mais população. Então, é por isso que a gente tem que chacoalhar e se espertar. Então, fiz a indicação do Nota Itaipulândia, mais uma vez. Na gestão passada já havia feito, E a ideia é bem simples, assim como Nota Paraná, e gostaria que fosse implantado, e com uma novidade, isso não tem em outros municípios. Os Vale Presente, por exemplo, Missal, tem o sorteio lá, são televisões, celulares, São Miguel também, Cascavel, Maringá, Curitiba. Então, são prêmios assim. E eu gostaria que em Itaipulândia, se implantado fosse num vale consumo, justamente do comércio que emitiu a nota. Se o cidadão pediu a nota lá no mercado quando fez a compra, de repente ele ganhar um vale compra de R$1.000. Aonde foi? Foi no mercado X. Ele vai ter um vale de R$1.000 lá. Já ajuda no rancho do próximo mês. E assim, sucessivamente, em todos os tipos. Aí podem se perguntar, mas se a gente forçar, entre aspas, o pessoal a tirar nota, não vai judiar dos comerciantes? Não. Porque o jeito que a gente tem de ajudar os comércios também é com o imposto que retorna. E isso não aumenta o tributo, não cria um novo tributo, um novo imposto. Somente nós vamos estar recolhendo o que já é de direito nosso, mas acaba vazando pelas mãos. Fiz então uma indicação, que será lida na próxima sessão, também, sobre a educação fiscal. Porque assim como o programa do cinto de segurança, separação do lixo, lá atrás a gente viu, começou sempre pelas crianças, Muitas coisas a gente trabalha com os adultos, mas a gente sabe que não tem uma efetividade. Então a gente pede que faça essa educação fiscal nas escolas. Foi o principal tema debatido no Tribunal de Contas, o município de Jaguariaíba, o município que implantou isso. Em um ano que fez esse projeto piloto, esse teste, o ICMS teve um salto de 18% na arrecadação. Por fim, colegas, eu quero falar do salário do cargo de contador. Já quero deixar bem claro que sou a favor, é uma responsabilidade muito grande. É de perder os cabelos, ser contador. Imagina quantas contas tem, no município, na prefeitura. Sou totalmente a favor. No entanto, a gente tem que fazer uma outra análise. Vou dar um exemplo para vocês. Por que estão pedindo mais assistente social e mais psicólogo aqui?
Porque precisamos abrir o leque, precisamos abrir, contratar mais, mas as nossas não querem ficar aqui. Quem passa no PSS fica um pouco e vaza. As do concurso sempre estão satisfeitas. Aí você vai falar, mas por que será que estão? Aí eu conversei com uma assistente social que era PSS aqui e saiu e foi para São Miguel, onde o base aqui era 2.600, em São Miguel é 5.600. Claro que ela vai ir. Vale a pena bater estrada todo dia. Aí eu conversei com outra assistente social que abandonou aqui também, foi para o município de Missal, depois passou no PSS lá, e lá o base é de R$ 3.800. Vale a pena sair daqui para lá, mesmo com a questão do Vale Alimentação. Então o que a gente pede é que, já que faz o impacto financeiro para isso daqui, já que fizeram o impacto financeiro para ampliar o número de vagas, parece que vai vir um projeto da saúde também precisando ampliar o número de vagas, já que vai fazer de novo esse impacto financeiro, por que não analisa também o cargo de assistente social? Por que não analisa também o cargo de auxiliar administrativo? Poderia ganhar um pouquinho mais. Se vamos comparar com os municípios da região, então compare todo mundo, não peça de um só. Volto a frisar, antes que alguém já vai fazer fofoca totalmente distorcida, né? Sou a favor do aumento da renda do cargo de contador. Mas temos outros também. Operador de máquina leve, uma proposta já debatida, indicações feitas aqui nessa casa em todas as gestões, e até hoje ninguém deu nem satisfação. Se você analisar o número de cargos, são bem poucos. Se for para debater cargos que têm muitas pessoas, aí sim dá um impacto financeiro gigantesco. Agora, para esses poucos que eu falei aqui, não é tão difícil, não. Por final, colegas, antes que meu tempo se encerre, vou falar de um cara que foi caminhoneiro, né? Foi agricultor e principalmente um grande entusiasta do turismo. Agradeço a todos já pela votação favorável nessa primeira votação. Já tinha certeza disso, né? Todos participando, todos com muita alegria quando foi debatido. Lá atrás, logo que ocorreu a perca do meu padrinho Pedro Bijari, eu e o Hélito falávamos que tinha que ter uma homenagem. E nós queríamos o lago municipal, né? Que tinha um projeto de construir um lago indo para a praia. E ficamos um tempo sonhando, esperando, e não andou nada do projeto do lago, só fizeram uns orçamentos. Aí falei, então vai na rodovia mesmo, que vai cortar toda a parte turística de Itaipulândia. Quando fui passar a crisma, ganhei um presente do meu padrinho, Pedro Bijari, tenho até hoje. Um cara que me ensinou muito, um cara que, quando eu recebi a proposta da prefeita Cleide de deixar de roçar a beira de estrada, ser operador de máquina para ser subprefeito, fui conversar com ele e ele fez um pequeno desenho dos passos que eu deveria seguir e disse que se eu seguisse esses passos eu ia chegar na Câmara Municipal na próxima eleição. Ele não errou, estou aqui. Ele não errou de novo porque estou aqui novamente, segundo mandato. E um cara que tanto lutou, que tanto brigou, eu lembro de manifestações e se emocionava falando do turismo. Hoje, vendo o rumo que o turismo está levando em Itaipulândia, com certeza ele está feliz. Vendo o rumo que o turismo de Itaipulândia vai levar, ainda mais, nós vamos alcançar números maiores ainda, com certeza ele ficará muito feliz. E para mim vai ser muito gratificante saber que o turista que vier para Itaipulândia vai ter que passar na rodovia municipal Pedro Bijari. Muito obrigado, viu? Padrinho, obrigado, viu? Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus, até semana que vem. Convido o vereador Wellington Ames Soares Gomes, que faça uso da palavra livre. Gostaria de cumprimentar o presidente Abel, meus colegas vereadores, aos funcionários aqui da casa, ao secretário Everton, ex-vereador Paraguai, ao Nel, ao meu amigo de infância, José Pedro, e a tia Cida. Já aproveitando o ensejo que o André comentou sobre a base dos salários aqui no nosso município, também totalmente favorável sobre o reajuste aí que veio para nós referente ao contador, mas os salários do município de Itaipulândia são bem defasados. Só uma situação, minha esposa trabalha como PSS no município de Missal, no cargo de desenhista na Secretaria de Planejamento. E o salário dela hoje, base lá, ele quase chega perto do nosso salário base aqui de um engenheiro civil, 40 horas. Então,
salários dos nossos profissionais, técnicos, enfim, que está bem defasado. Então, eu acho que tem que ser feito esse estudo de impacto financeiro. É uma das situações que eu sempre cobrava quando estava de secretário de planejamento, de melhorar os salários base. Também lembro, eu hoje como advogado, vendo o salário base do advogado do nosso município, é muito defasado, é muito baixo pelo que paga os outros municípios. Se eu não me engano, na época eu fui ver o salário base, eu acho, do engenheiro civil ali da cidade de Santa Helena, enquanto a Iplange estava pagando R$ 4.000 aproximadamente, em torno de 40 horas, Santa Helena acho que estava passando de R$ 12.000 para 40 horas. Então, a diferença é muito grande pelo cargo que exerce, não só os técnicos, como também demais profissionais do nosso município e funcionários públicos. Mas o que venho hoje falar um pouco é sobre a nomeação da rodovia municipal Pedro Bijari. Agradecer também aos nossos amigos vereadores pela aprovação da primeira votação. Eu fico muito feliz, pude sentar com a família, eu tenho um carinho enorme pela família Bijari, acompanho desde a minha infância, posso dizer, faço parte da família, acompanho sempre junto. Eu sei que o Pedro gostava muito de mim e direto a gente conversava, seja na rua. Aprendi muito com o seu Pedro e desde sempre acompanhei. Eu lembro quando o parque furou o primeiro poço artesiano, quando começou as obras do parque, a gente estava lá tomando banho nas caixas d'água na época e brincando, a gente era criança. O José Pedro, o Pedro sempre lutando, brigando pelo nosso turismo. Eu lembro que uma vez o meu pai me contou, na época ele estava exercendo o cargo de vereador, eu acho que na legislatura do prefeito Vendelino, e na época foi revogado a construção do parque, e o seu Pedro era vereador. Ele chegou a chorar na sessão por estar travando o desenvolvimento turístico do nosso município. Então, é uma pessoa que sempre brigou, sempre lutou para o nosso turismo, e os resultados aí tão visíveis, né? Nosso município é conhecido como município turístico. Então, nada mais justo que ser feita essa homenagem ao seu Pedro, essa rodovia que tanto ele andou, desceu, subiu, indo para o parque, voltando todo dia, descendo para a praia, ajudando a fazer o desenvolvimento turístico. Eu lembro que ele comentou comigo, eu acho que ano passado, acho que a última visita que eu fiz na casa dele, ele comentou que já fazia 4 anos que ele estava trabalhando no parque sem receber salário. Então, para ver que ele trabalhava mesmo para o turismo do nosso município, era de coração. Então, mesmo ele tendo fora do poder público, depois de muitos anos, ele procurou um dia, na época era secretário de planejamento, com uma ideia muito boa, que era fazer o bondinho que ligasse a Santa até a praia, a nossa prainha, ou talvez até o parque, mas algo que viria para alavancar muito em nosso turismo, nosso município, do que o que já acontece que o nosso município é turístico, mas que viria para melhorar e muito. Então, feliz por essa aprovação e com certeza seu Pedro também está muito feliz. Nada mais justo que uma homenagem para essa pessoa que tanto contribuiu para o desenvolvimento nosso Itaipulândia. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus. Não havendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade da sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 8 de dezembro às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.